Você já ouviu falar no direito sistêmico? Não se trata de uma área independente do direito, mas sim de uma nova abordagem que analisa a aplicação das leis sistêmicas em todas as áreas do direito. A proposta caminha junto com o pedido do Papa Francisco, a serviço da cultura da paz. Ficou curioso para essa nova postura judicial? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com a advogada sistêmica Michele Silva, mas antes de começar a nossa conversa, aquele recadinho de sempre, né? Se inscrever no canal, clicar no sininho, ó, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber a notificação. Isso é muito importante, viu? Michele, fala pra gente, para começar, né, a nossa boa conversa, o que é o direito sistêmico? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui podendo falar um pouco sobre o meu trabalho e explicar, né, para a população, para o público da Diocese, a respeito do direito sistêmico. O direito sistêmico é importante a gente mencionar que não é uma nova área do direito, é uma nova postura dos profissionais que se dedicam, né, a trilhar uma carreira jurídica, seja advogado, seja promotor, seja juiz. Então, o direito sistêmico, ele abraça, né, todos os profissionais da área jurídica. Eu, como advogada sistêmica, trouxe essa postura para a minha advocacia, que nada mais é o quê? Uma advocacia centrada no ser humano. Muito embora eu seja técnica, eu tenho estudado para ser uma advogada, e a minha expertise é entender de leis para poder assessorar meu cliente. O direito sistêmico mostra a necessidade da gente olhar para o que está além do direito. O advogado ele nunca pode se colocar numa postura de um terapeuta ou de um psicólogo, de um outro profissional, o que às vezes acontece no dia a dia da nossa profissão, porque a gente trabalha muito com emoções, com sentimentos, com dores, com histórias, com vivências, mas é preciso que nós tenhamos um olhar para o cliente, para o conflito do cliente e que a gente tenha também a responsabilidade de não trazer para nós aquilo que pertence ao outro. Então, a postura do direito sistêmico é através de habilidades relacionais que o advogado desenvolve, de estudos mesmo, para ele poder ter a técnica para auxiliar o seu cliente a olhar para o conflito e juntos a gente buscar a melhor solução. Numa sociedade onde ela está cheia de atritos e conflitos, o direito sistêmico vem para trazer essa outra via, né? De mais harmonia, mais conversa. É mesmo que o Papa Francisco sempre pede, né? Uma cultura da paz. Acredito que está mais ou Sim, menos inserido nessa o área, né? direito sistêmico é justamente o que? A cultura da paz. E quando você fala de conflitos, é importante a gente alertar o quê? O conflito sempre existiu, sempre vai existir, e é muito difícil a gente pensar numa sociedade que não tenha conflitos. Por quê? Pessoas, né? O direito regula relações humanas, as leis regulam relações humanas. E quando a gente fala de uma sociedade, a gente fala de diferentes personalidades, diferentes culturas, questões de ambientes mesmo, né? Cada pessoa cresce no ambiente, desenvolve no ambiente, então sempre haverá diferença entre as pessoas. O que a gente traz é a questão da gestão dos conflitos, né? Igual vamos trazer para um caso que é nós advogados, principalmente da área da família, a gente lida muito com questão de divórcio. Geralmente um casal vem de educação diferente, de culturas diferentes, mas eles se uniram para formar uma família, só que chegou num dado momento da vida que eles viram que o casamento já não dá mais certo. Então aquilo gera um conflito, né? Que aí eles se decidem pelo divórcio. Esse conflito é do casal. Então, a importância dele estar assessorado por profissionais que saibam olhar aquele conflito é justamente para minimizar os danos. Porque é muito difícil a gente dizer que não vai existir conflitos, né? Então, a gente vai minimizar os danos daquele conflito com a nossa postura. Porque muitas das vezes o cliente, né, principalmente quando está em processo de divórcio, tem muita mágoa envolvida, e acredita que a justiça vai fazer aquela justiça bem íntima mesmo, a justiça do sentimento, a justiça daquela questão que o outro te magoou no seu íntimo, e não vai, Aquele que se faz, né? que se paga. É, e é importante as pessoas terem essa consciência que o Poder Judiciário, muito embora ele esteja aberto para receber as ações, né, de divórcio, que né, um direito, né, da pessoa ter acesso à justiça, a justiça que o Poder Judiciário faz nem sempre é a justiça que a pessoa está buscando. Então, isso é importante começar a trabalhar também para, de uma certa forma, educar a sociedade de que os seus conflitos, né, que envolvem questões de sentimentos, de emoções,
A justiça pode até receber, mas ela não vai solucionar. E é isso que vai te gerar a paz depois que você resolver o seu problema. É você saber o lugar que você está naquela relação, o lugar que o outro esteve e que aquele conflito aconteceu por questões da própria relação, do próprio, né, da própria condução ali da vida familiar e que isso é algo muito pessoal, né, que muitas das vezes não é o profissional de advocacia, não é o juiz, não é o promotor que vai resolver. E acaba sendo um caminho muito mais saudável, né, de se lidar e de se resolver também. Né? Por que chama direito sistêmico? Justamente porque a gente olha para sistemas. Cada pessoa traz um sistema familiar, um sistema cultural, um sistema religioso. E isso é o que faz aquele ser humano ser único. Então a gente fala de sistemas que se encontram. Então, quando a gente se coloca na postura igual eu como advogada sistêmica, eu vou estar assessorando o meu cliente, obviamente, nos direitos e deveres e vou estar por ele. Mas eu consigo, com as minhas habilidades, né, que eu desenvolvo através de estudos, olhar para o processo em si, né, de forma integral, para entender que são os sistemas que estão se conflitando e que, muito embora eu esteja pelo meu cliente, eu não preciso também prejudicar o outro, né, em questões que não me cabe como advogada. Né? Eu estou ali para falar de direitos e deveres. Né? E se o outro advogado da outra parte também tiver esse olhar, é muito mais fácil a gente conseguir focar na solução do problema e não no problema. Porque o que a gente percebe também como advogado, né? A justiça, muito embora ela esteja aberta à população, seja do acesso, né, do cidadão, por mais que as pessoas que estão ali prestem seu melhor serviço, seja juiz, promotor, os próprios servidores, o sistema não dá conta. Justamente porque a sociedade ela tem muitos conflitos e as pessoas querem resolver os conflitos na justiça primeiramente, sendo que a justiça deveria ser o último caminho, né? A última escolha, na verdade, porque a justiça, às vezes, ela é importante mesmo numa parte de acordo, porque precisa de homologar um acordo, uma segurança jurídica, enfim, são questões para um outro bate-papo. Mas se, né, o outro a questão que eu estou trazendo, né, se o outro advogado também tem essa postura, minimiza muito os danos, né, da questão do processo em si. Se o advogado, né, da outra parte consegue ter esse olhar e focar na solução do problema, a gente vai realmente aonde precisa ser o olhar da justiça, processualmente falando, né? Que é uma questão seja de um divórcio, que envolve filhos, que envolve questão de guarda, de pensão alimentícia, questão, né, de visitas, enfim. Aí a gente consegue realmente achar a melhor solução para essas questões pontuais que o direito vai realmente poder abraçar, acolher. Inclusive o direito sistêmico ele pode ser empregado em qualquer área, né? Qualquer ramificação. Só que ele acaba se destacando mais quando você trabalha em família, né? Por que ele se destaca mais em família? Porque o direito de família, ele regula relações pessoais e patrimoniais e toda relação familiar, né, traz sentimentos muito profundos. Por quê? Aí a gente já vai para um Danos psicológicos. Sim. Porque a família é a base da sociedade mesmo. Isso já está na nossa Constituição e todo mundo sabe. Todo mundo vem de uma família, não importa como foi a formação dessa família. A gente não está aqui para falar de formatos de família, mas todo mundo vem de uma família. Da parte estrutural, né? Da parte estrutural do ser humano é a sua família, são as suas referências, seus vínculos, né, familiares, seus laços afetivos. E quando um casal, né, ele se junta para formar uma família, ninguém se junta já com o objetivo de briga, de divórcio. Né? As pessoas têm planejamentos, sonhos, expectativas. E quando isso se frustra, o ser humano tem uma tendência também, né, à questão de uma depressão, de uma ansiedade, e isso vem juntamente com o processo. E o advogado sistêmico, quando ele começa a trabalhar essa postura, né, do sistêmico, ele também consegue se colocar no lugar de advogado para ele não se envolver no problema do cliente e se tornar mais um problema no processo. Né? Porque ressaltar as mágoas e fazer dali um conflito nada saudável. Nada saudável, porque às vezes o próprio advogado, né? Ele tem aquilo tão presente na vida dele que ele pega a causa do cliente também como sua, muito embora ele seja o patrocinador ali, o procurador do cliente, e ele às vezes começa a defender o cliente dele, esquecendo que o próprio cliente também tem voz ativa e o cliente também tem que se posicionar sobre o que ele realmente está buscando. Acaba virando às vezes um ringue mesmo. Ringue, ver quem que leva, quem que ganha. E as partes ficam... Uma briga. E nesse ringue é como se fosse assim, o meu advogado é o meu lutador, o advogado da parte é o que luta por mim, e a gente está de fora só observando, quando na verdade não é assim. Não deveria nem se falar em ringue e luta, mas a gente sabe que quando
um processo chega na justiça, principalmente um divórcio litigioso, Vira uma guerra mesmo, acaba ver quem sendo que vai esse receber cenário mesmo, de força. quem vai levar a causa. E uma coisa que as pessoas precisam conscientizar é que por mais que um juiz seja comprometido, né, com a função dele ali enquanto magistrado, que ele vá olhar para o processo, que ele vai escutar as partes, ele não viveu o problema tão bem quanto as próprias partes viveram. E ninguém melhor do que os próprios donos do problema, muito embora eles precisem do nosso auxílio para solucionar, possam dizer o que é melhor para eles. Porque nem sempre uma sentença vai agradar. Pode desagradar uma parte, pode agradar a outra, pode desagradar as duas, né? Então, assim, são riscos também que as pessoas correm, né? De ter uma sentença que vai se arrastar por anos na vida daquela pessoa como uma decisão judicial. E isso também vai mexer muito no emocional dela, né? Fora que o processo também prejudica pessoas que estão paralelas na história, né? Sim. Principalmente no caso de casal, os filhos. E aí que Viver tá. ali no meio desse conflito, né? Porque geralmente um casal, quando está se divorciando, muito embora possam ser pais responsáveis, né, tenha esse todo cuidado com o dever, né, de cuidado com os filhos, quando o emocional do ser humano está abalado, a racionalidade dele realmente é minimizada, né? A gente não pode exigir de uma pessoa que está abalada emocionalmente que ela consiga pensar com racionalidade. Então, muitas das vezes ela não vai conseguir enxergar que alguma atitude que ela está tendo, alguma postura dela, ela está tentando atingir uma pessoa, mas está atingindo outras pessoas que ela ama muito também, né? Então tem que ter esse olhar também da questão da autorresponsabilidade, que eu falo o tempo todo. Ninguém quer casar para divorciar, ninguém procura um relacionamento que tenha problemas, mas eles existem, né? E a gente tem que também entender qual é a nossa responsabilidade sobre aquilo. Muito embora a gente às vezes também seja injustiçado no relacionamento, passe por situações igual a gente já fala muito, eu já falo muito, né? A gente já conversou um pouco sobre relacionamento abusivo, existe isso realmente, né? Que a pessoa ela sai muito vitimada da história e ela tem razões, né? Muitas vezes nas suas alegações, mas mesmo assim, quando você está dentro de uma relação, você também tem uma responsabilidade com outras pessoas, não é só o que aconteceu com você, né? Existe também o que vai resplandecer no outro. Então, assim, eu espero estar me fazendo entender, mas a questão da advocacia sistêmica, da postura do profissional que entra por esse olhar, né, para a justiça, em momento algum ele está querendo deixar de dar assessoria para o seu cliente, muito pelo contrário, a responsabilidade dele é realmente prestar o melhor serviço para o seu cliente, mas respeitando a individualidade dele e do outro também, porque a gente passa por uma postura de não julgamento. Né? Igual eu vou escutar o meu cliente, eu vou entender a situação dele, mas sem Não julgar o outro, colocar sem colocar o outro. nomes, o antagonista e o protagonista ali da história. Sabe uma coisa que prejudica muito uma relação processual, quando realmente está já na justiça? É quando você. Porque geralmente, quando um advogado entra com um processo, a outra parte vai ser citada para tomar conhecimento que existe aquela ação. Sim. Então, ela recebe a ação, o processo, né, antes do advogado, porque até então a outra parte, às vezes, não está nem esperando. E ela que vai ler, primeiramente, o que o outro advogado escreveu sobre o que o seu cliente relatou. Se for uma peça que já tem muitos adjetivos que, né, entra na esfera íntima, que começa a falar questões muito pessoais da relação do casal que não vai ser discutida num processo judicial, isso já inflama na pessoa que recebe a autodefesa, mas aquela defesa combativa mesmo, aquela defesa assim de querer prejudicar o outro, a afronta. Por isso que eu falo muito assim que a importância também da pessoa que está passando por um problema na área de seja qual área for, mas a gente está destacando aqui o direito de família. Procurar um advogado que realmente seja especialista na área, porque muito embora outros colegas tenham competência para também conduzir um processo na área familiar e do direito de família, o profissional que está realmente comprometido com a causa do direito de família, ele está olhando para essas questões. E, Michele, optar por esse caminho sistêmico no processo, pode-se dizer que acaba agilizando mais o resultado? Porque, às vezes, a grande parte dos processos são entravados, né, pela questão dos atritos. Sim. Teria essa visão mesmo ou não? A questão da demora processual é algo que a gente não consegue controlar, porque, igual eu falei, o fluxo da justiça de processo é muito grande. Eu até fiz uma pesquisa para poder comparar. No Brasil são mais de 75 milhões de ações juizadas de várias áreas, né?
Então a gente não tem como dizer, porque cada processo, por exemplo, assim, aqui em São João do Rei, se a gente tem uma causa de família, a gente tem uma vara especializada, o processo vai entrar ali. E então a gente já tem um conhecimento do andamento. Mas uma comarca muito grande são várias varas de família, que a gente não sabe onde o processo vai realmente, né, ter andamento, a gente não sabe como que ela está de processo, como que realmente eles estão conseguindo dar fluxo para aquilo. O que o sistêmico facilita é justamente na questão de uma negociação, das partes conseguirem chegar num acordo, mas um acordo que realmente seja consciente. Porque o que a gente percebe muito também é que nessa conversa do consenso, né? Porque a gente fala-se muito também em mediação e conciliação, isso tudo é muito importante para conduzir as partes, mas tem situações que a gente percebe que o cliente às vezes faz um acordo sem consciência do que ele está fazendo de acordo. Isso também não é positivo. O positivo é que as partes estejam no lugar delas, né, no lugar delas ali no processo e que elas cheguem a um acordo consciente para realmente resolver o problema. E sem brigas por E sem vantagens, brigas né? por vantagens, porque é muito difícil falar de vantagem numa situação onde já está tendo problemas, já está tendo conflitos, todo mundo já começa perdendo, né? No sentido de que é uma, tipo assim, falando de divórcio, é uma família que está encerrando uma fase para início de uma outra história, de um outro caminho. Então não tem como falar que está todo mundo ganhando ou todo mundo perdendo. O que a gente tem que buscar é minimizar as consequências que essa mudança vai trazer, porque as pessoas, né, o ser humano em si, ele é vulnerável. Por mais que a gente faça terapia, busque conhecimento, a vida espiritual ajuda muito também para quem realmente é comprometido com ela, mas o ser humano, ele é movido por sentimentos, então não tem como você não falar também que as pessoas não vão sentir nada com aquilo, por mais que elas estejam muito bem decididas, muito bem resolvidas. O que a gente pode falar é de minimizar danos, né? E de autorresponsabilidade, de autoconsciência do que está acontecendo, de saber realmente o que você está buscando com o seu advogado, se é a solução do problema ou se você realmente está querendo usar a justiça como algo para, né, afrontar o outro além da questão jurídica, né? Aquela cutucada ali na ferida. Porque você nunca vai entrar com um processo judicial que não tem realmente uma questão jurídica para ser resolvida. Mas muitas das vezes o processo não está sendo motivado para resolver a questão jurídica, ele está sendo desmotivado por outros sentimentos. E uma outra coisa importante também que a gente tem que trazer em consciência, porque às vezes a gente atende um cliente que ele está tão fragilizado que, embora ele tenha uma questão jurídica para resolver, ele ainda não está preparado para encarar um processo judicial. Então, muitas das vezes, o advogado, né, quando ele já tem essa postura sistêmica, ele vai entender aquilo e ele não vai oferecer de cara para o cliente, olha, vamos entrar com o processo judicial. Ele vai conduzir o cliente a se preparar para aquele momento. Aí a gente tem que solicitar, né, apoio de colegas da área da psicologia, da constelação familiar, que também a gente estuda muito sobre constelação familiar no sistêmico por causa da questão das ordens da ajuda, da questão de relacionamentos familiares, relacionamento entre pessoas. Então a gente vai condicionar o nosso cliente a buscar esse outro suporte. Nossa, Michele, está sendo uma aula sobre o direito sistêmico. Eu te pergunto agora, não é algo novo, por mais que seja desconhecido ainda por muitas pessoas, não é algo novo no campo jurídico, né? E aí eu te pergunto agora, como escolher esse caminho? A pessoa, no caso, ela informa seu advogado que gostaria de trabalhar dessa forma o seu processo? A gente costuma comentar que o cliente do advogado sistêmico o encontra, né? Porque o advogado sistêmico não necessariamente é aquele advogado que estudou o direito sistêmico, porque é muito da pessoa, né? Essa postura, igual a gente está falando, é uma postura profissional. O que a gente tem falado sobre o direito sistêmico agora é a conscientização dessa postura e que o advogado que ele já tem essa tendência a ser sistêmico, né, que ele já tem isso nele, ele vai aprimorar as suas habilidades para favorecer na hora do atendimento ao cliente. E quando a gente fala agora para o público em geral, né, que não são pessoas do direito, isso automaticamente, na hora que ela começar a entender, compreender, ela vai buscar o profissional dela e, às vezes, no primeiro contato, ela já vai sentir se aquele profissional realmente é o que ela está buscando ou não. É igual médico, né? A gente vamos comparar. Às vezes você vai no médico, não é tão bom para você, mas é bom para uma outra pessoa. Sim. O advogado é a mesma coisa. Então, o cliente também, que já tem essa postura de não litigante, que quer um caminho, né, mais voltado para uma pacificação, para uma conversa, mas com a segurança jurídica que ele precisa, né, questão de direitos e deveres, ele vai sentir no próprio advogado que ele está se consultando se é o advogado que ele quer seguir o processo dele ou não. Porque existem também os perfis das pessoas que precisam do advogado mais litigante.
E não está errado, né? A gente também não está dizendo o certo e o errado. Porque a advocacia até então, a tradicional que a gente fala, que é essa que todo mundo, né, costuma falar do litígio, da briga, tem pessoas que precisam passar por isso. É uma fase da vida da pessoa, né? Então, ela vai encontrar o advogado certo para ela nessa condição, que vai realmente levar o processo nessa forma, com todo o profissionalismo que ele tem, com toda a responsabilidade que tem, mas nessa postura. O que a gente está trazendo também da questão do sistêmico, por quê? A gente comentou aqui sobre a questão da justiça, que por mais que nós tenhamos bons juízes, promotores e servidores, a quantidade de demanda de processo nem sempre eles conseguem a tempo celere, né, dar o fluxo que precisa para poder resolver. E com a questão da tecnologia, a gente percebe que cada vez menos, né, cada vez mais, na verdade, as coisas estão se tornando muito técnicas também. Então a gente precisa não perder o caráter humano, né, das relações, a condição dos processos. Então o sistêmico vem para também trazer esse alerta. Até porque não é mais um caso, é mais uma história. É mais uma É uma história. Então, o direito sistêmico vem para mostrar que, muito embora a justiça esteja, né, hoje os processos são virtuais, audiências são virtuais, o contato humano às vezes está cada vez mais distante, mas a gente não pode perder esse olhar para o que é humano, né, da relação jurídica ali. E é igual você trouxe, a gente está falando de direito de família, mas isso se aplica em todas as áreas do direito, porque leis regulam relações, e relações são entre pessoas. Então, por mais que uma lei seja técnica, que um processo seja técnico, toda, né, a condução da máquina estrutural do judiciário ela tenha, né, uma questão mais mecânica, nós estamos lidando com pessoas, como você bem trouxe, pessoas que têm histórias, são vidas. Então a gente não pode perder esse contato humano, né? Michele, olha, muito obrigado por essa aula sobre direito sistêmico. Fica aí também um alerta para as pessoas buscarem isso. Numa sociedade, igual nós falamos no início, uma sociedade onde os relacionamentos estão rasos e caóticos, né? É uma possibilidade, um novo caminho para trazer mais harmonia para As a vida. relações humanas e para que o Sim. direito possa realmente se concretizar, porque às vezes a lei ela não se aplica ao caso concreto, justamente porque as pessoas também não querem se conscientizar daquilo que elas têm de responsabilidade, né? Elas às vezes olham os direitos, esquecem os deveres, né? E é um caminho favorável, né? Quando se busca essa postura, né, diante do seu processo, as vantagens são grandes São e os grandes. danos são menores. A Pode-se tendência é que dizer sejam assim. minimizados, porque quando, é igual eu te falei, a gente coloca, é como se o sistêmico fosse colocar cada coisa no seu devido lugar. O advogado no lugar de advogado, o juiz no lugar de juiz, promotor no lugar de promotor, e cada cliente, né, No no seu seu lugar. lugar, e juntos buscando a solução do problema. Sem dúvida. Michele, novamente, muito Eu que obrigado. agradeço. Obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, novo encontro marcado, viu? Um grande abraço.